Olá, hoje nós vamos falar sobre o mapeamento de fluxo de valor, conhecido VSM. Então nós estaremos aplicando esta ferramenta, uma ferramenta de diagnóstico, para entender a necessidade da empresa e quais são as oportunidades que nós temos para transformar o nosso processo e ter melhores resultados. A empresa que nós estamos estudando é um caso real, é uma empresa no segmento tratamento de superfície, na área de serviços. Hoje ela tem 250 funcionários e o nosso estudo compreende o mapa de fluxo de valor, o OEE e também a estabilidade básica. Bom, quando nós falamos do mapeamento de fluxo de valor e nós vimos na teoria, trata-se de uma ferramenta de diagnóstico que colabora para que nós possamos compreender a oportunidade e a situação atual da nossa empresa e projetar uma situação futura aplicando projetos de melhorias, aplicando as ferramentas, os conceitos da filosofia Lean. Então esse é o objetivo de nós aprendermos mais sobre essa ferramenta e na sequência nós estaremos desenvolvendo alguns exercícios de forma bastante prática, bastante lúdica, para que você possa compreender facilmente como você pode fazer isso no dia a dia lá na sua empresa, né? Então nós estaremos aqui mapeando o fluxo de valor. Então é importante que a gente siga aqui o que nós vimos na teoria, né? Que são 5 passos para se desenhar o mapa de fluxo de valor. Então o passo 1, o que é a necessidade do cliente, qual é a necessidade do cliente. Passo 2, os nossos processos internos. O passo 3, as informações. O passo 4, a relação com o fornecedor. E o 5º passo, a questão importante de lead time e tempos de ciclo dos nossos processos. Então nós temos aqui como se fosse a nossa folha e através dela nós estaremos desenvolvendo o nosso mapa de fluxo de valor, né? Então no primeiro momento, o que nós temos no nosso mapa de fluxo de valor? A informação do cliente, né? O que o cliente deseja. No caso aqui nós temos um cliente que tem um desejo de receber 12 barramentos por dia. Nós temos um tempo disponível de 8 horas, então tendo a informação de demanda e a informação que eu tenho de horas trabalhadas, eu tenho a possibilidade de calcular o meu TAC. Então o primeiro ponto, eu tenho a relação com o meu cliente, né? Feito isso com a relação com o meu cliente, o que nós estaremos fazendo? Desenhando o nosso processo, da esquerda para a direita, o que compreende o nosso processo. Então você vai lá e percebe, antes do primeiro processo que eu tenho o estoque. E depois do meu estoque, então no meu estoque eu sei que eu vou desenhar aqui o meu triângulo, né, que mostra o meu estoque. E na sequência, o que eu tenho? O primeiro processo. Então eu tenho aqui o processo de recebimento. Então nós vamos colocar as caixas de processo e abaixo da caixa de processo, como nós vimos na teoria, nós temos a caixa de dados, onde eu coloco os dados para que eu possa depois fazer uma análise crítica em cima dos dados e dos processos para ver quais são as oportunidades de melhoria que nós temos. Então seguimos aqui a sequência, mais um estoque intermediário, né, entre os processos, o processo de limpeza, mais um estoque, processo de carregamento, mais um estoque, processos de tratamento, estoque, processos de qualidade, estoque, limpeza, estoque, cura, estoque, embalagem, estoque e expedição. Então nós temos aqui os nossos processos, as caixas de processo, que compreende as pessoas que atuam no processo, que compreende também o work in process, ou seja, o produto, o estoque intermediário entre os processos. Automaticamente, observando esse tipo de situação, você percebe que é uma empresa que não tem um fluxo muito adequado, não é contínuo, em muitos pontos empurrado. Então é a oportunidade que nós temos para atuar com melhorias, mas vamos desenhar o mapa para ver quais são as oportunidades. Então, tendo aqui os nossos processos, nós vamos analisar também as caixas de processo, né? Quando nós falamos da caixa de processo, nós estamos falando exatamente de que tipo de oportunidades que nós temos nos nossos processos. Isso posteriormente pode ser estudado e vai com certeza impactar positivamente na nossa empresa para que a gente possa
para que a gente possa atuar diretamente com projetos de melhoria na empresa. Tá? Então, segunda parte do nosso mapa está desenhada, está ok. Então, parte 1, cliente, parte 2, a sequência do processo. Vamos para a parte 3 do nosso mapa. O que é? O fluxo de informações. Então, como a informação chega internamente para que as coisas aconteçam. Então, nós temos aqui uma informação eletrônica que vai até o nosso PCP. O PCP, ele programa a expedição, ele programa a embalagem, programa carregamento, programa limpeza e programa recebimento. Então, depois que ele recebe a informação, o input do cliente, automaticamente ele gera informação nesses 5 pontos. Esses 5 pontos fazem com que haja o movimento do produto internamente. Tá? Então fica muito claro como é feita a programação. Após a programação do cliente que chega no PCP, o start interno ele também faz a relação com o nosso fornecedor. Então nós temos o nosso fornecedor lá na ponta, e daí nós temos aqui a previsão semanal que o cliente passa e pedidos diários. Aqui nós temos a programação diária, que é o que vai para as células de trabalho. E aqui nós temos a programação de 12 semanas com a atualização diária, né, para o nosso fornecedor. Feito isso, o que acontece? O fornecedor ele tem a periodicidade de envio dos produtos, da matéria-prima, no caso ali 3 vezes por semana, né? Então, feito isso, nós já temos algumas partes importantes do nosso mapa. E agora nós vamos para a quinta parte do nosso mapa, que é o quê? A linha do tempo. Então, nós temos aqui o nosso estoque e temos aqui a nossa demanda. Né? Lembrando da teoria, o estoque dividido pela demanda diária é igual ao lead time. Então, nós temos aqui um estoque de 45 barramentos, dividido por uma demanda de 12, é igual a um lead time de 3,79 dias. Isso nós vamos fazer a mesma leitura em todos os estoques que nós temos aqui. Então, conforme nós temos aqui no exemplo, né, nós temos aqui estoques, né, em vários processos. Nesses estoques, nós vamos dividir pela demanda diária. E essa demanda diária, automaticamente feita essa divisão, nós temos o nosso lead time. Então esse é o ponto aí importante para que você possa desenvolver o seu mapa de fluxo de valor, né, de forma bem assertiva. Tá? Então nós temos aqui uma excelente oportunidade de aprendizado e também de aplicação da ferramenta de acordo com a necessidade. Então, feito isso, entendido o estoque intermediário dividido pela demanda, nós vamos gerar o nosso lead time. Calculando o nosso lead time, 6 dias, 3 dias, 0,8, 0,5, 0,16, 0,8, 3 dias, 4 dias. Né? Esses são os nossos estoques intermediários transformado em lead time. Quanto eu tenho de produto no meu processo, dentro da minha empresa. Feito isso, nós vamos puxar para baixo também a informação que nós temos sobre os tempos de ciclo. Então nós vamos pegar os tempos de ciclo que nós temos aqui e vamos trazer para esta posição, que é onde nós vamos colocar o nosso tempo de ciclo, né? E através desse tempo de ciclo, nós temos a oportunidade de conhecer como está o balanceamento dos nossos processos. Então percebam que todo o tempo de ciclo está vindo aqui, ó. Com isso eu tenho o quê? Informações. Com isso eu tenho informações relevantes e o meu mapa ele vai tomando corpo. Eu posso entender o meu mapa, porque eu tenho parte 1, meu cliente, parte 2, meus processos, parte 3, a informação, parte 4, a relação com o fornecedor e parte 5, meu lead time. Feito esse fechamento, eu vou somar aqui, eu tenho um total de lead time de 21 dias.
num tempo de ciclo de processamento de 1.548 minutos. Ou seja, eu tenho produtos na minha empresa para 21 dias. Esta é a situação atual. E eu tenho na minha empresa, somando todos os ciclos de trabalho, 1.548 minutos para realizar a minha atividade, para realizar o meu trabalho. Tá? Então, informações importantes. Feito isso com o nosso mapa, o que nós temos? A situação atual desenhada. Né? Quando você tem uma situação desenhada, você pode trabalhar também da seguinte forma. Você pode entender o que é importante. De repente, você pode separar em loops, que nós falamos partes, né? Que é o loop na relação com o nosso fornecedor. Pode ter o loop na relação com o nosso cliente. Pode ter o loop no processo inicial, ou intermediário, ou loop num processo final. Então eu posso dividir os meus projetos em loops, né? Loops nós chamamos de partes, como nós vimos na teoria. Então você tem partes do projeto onde você pode dividir o seu trabalho em várias partes. Se isso não é interessante para você, se você quer trabalhar de uma forma diferente, tudo bem, apenas uma sugestão de como que a gente pode estar trabalhando, tá? Então fica uma dica aí, de repente, até trabalhar com os loops. Né? O mapa ele serve para que você possa interpretá-lo. Tá? No exemplo aqui, o que nós entendemos? Que aqui na parte de tratamento, olha o nosso óculos aqui, o óculos, lembrando lá da teoria, ele significa vá ver, vá no Gemba, vá no ambiente, entender o que está acontecendo. E nós temos aqui a oportunidade de um Kaizen também, o Splash. Né? Esse Splash desenhado aí é um Kaizen. Ele chama a atenção para uma oportunidade. E aqui nós temos a oportunidade de fazer um trabalho focado nesta parte aqui. Por quê? Nós entendemos que uma disponibilidade operacional muito baixa, né, 63%, um índice de eficiência baixo impacta diretamente o resultado na empresa. Então, com uma eficiência baixa, nós sabemos que aqui é uma parte da empresa muito importante, é um gargalo que atrapalha todo o restante do projeto e do fluxo importante aí para o nosso trabalho. Então, inicialmente, a nossa prioridade vai ser aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui como prioridade, mas claro, otimizando tudo aquilo que for importante, que for de fácil acesso e que seja impactante no nosso projeto. Então, quando nós desenhamos um mapa de fluxo de valor, nós temos essa oportunidade. A oportunidade de compreender como de fato opera, a oportunidade de enxergar quais são os principais desperdícios, né? Então você pode observar aqui, ó, perda de disponibilidade operacional, perda de disponibilidade, perda de disponibilidade. Aqui nós temos se você observar entre um tempo de ciclo e outro, tem uma diferença bastante grande. Isso gera o quê? Instabilidade, né? Até para você dimensionar o seu trabalho, balancear as operações é complicado. Se você perceber, nós temos aqui, ó, estoque em todos os pontos. Olha quanto estoque nós temos na empresa, né? Por isso que o lead time é alto, né? Nós temos um lead time alto. Por quê? Porque o estoque é grande. Então nós precisamos entender e atuar em todas essas oportunidades. Um outro ponto aqui que chama atenção, olha a programação. Ela é feita em vários pontos. Será que isso é necessário? Será que eu não posso criar um sistema puxado que faça com que o fluxo aconteça com um único processo puxador para atender a necessidade do meu cliente? Né? Como que eu faço para otimizar, para melhorar, para trabalhar nesta relação cliente e a nossa empresa, na relação da nossa empresa com os nossos fornecedores, nos nossos processos internos? Como que eu faço para pegar o meu processo, abrir o meu processo e entender quais são as oportunidades que nós temos no todo? Né? Então tudo isso são oportunidades de atuação que nós precisamos entender qual é a prática, entender qual é o caminho e principalmente entender quais são as oportunidades que nós temos no nosso processo. As oportunidades que nós temos
nós podemos trabalhar fortemente nelas, definindo projetos e indicadores, abrindo o A3 específico para cada tipo de projeto, e através do mapa de fluxo de valor você pode trabalhar com Kanban, gerenciamento diário, cadeia de ajuda, uma logística integrada, uma logística Lean. Você pode trabalhar com balanceamento de operações, trabalho padronizado. Você pode aplicar projetos de SMED. Né? Então você tem muita oportunidade, estabilidade básica, entre outros. Você tem muita oportunidade quando você parte de um mapa de fluxo de valor. Quando você compreende o teu processo, entende quais são as oportunidades e através dele você evolui, como nós estaremos fazendo nos próximos exercícios, evoluindo para que através dessa prática o aprendizado aconteça. Para que você possa fazer isso na sua empresa na mesma simplicidade que nós vimos nesse tempo que estamos juntos, tá? Então esse é o desafio para você. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nos procure, estaremos trabalhando juntos nisso para que você tenha êxito. Mapa de fluxo de valor, ferramenta de diagnóstico que ajuda na melhoria, na evolução da sua empresa. Muito obrigado.